Daí pessoal, sou o professor Jairo do aulalivre.net e hoje é a nossa aula sobre funções exponenciais. A função exponencial, a palavra exponencial, ela remete sempre à variável no expoente, né? Então, quando eu tenho a palavra exponencial, significa variável no expoente. Função exponencial, aquela função onde a variável está no expoente. Equação exponencial, como a gente já viu, é quando as equações possuem variável ou variáveis no expoente. Inequações exponenciais, também eu tenho variáveis no expoente. Então, função exponencial, quando a variável em estudo está no expoente. O modelo mais utilizado para a função exponencial, na forma para a gente estudar, é f de x igual a elevado na x. Esse é o modelo mais simples que tem, é o modelo que tem nos livros, é o modelo utilizado para efeito didático, efeito de estudo. Mas eu posso ter uma função exponencial com outro tipo de formato. Tá? Eu posso ter uma função exponencial tipo a elevado na x mais m. Ou posso ter f de x igual a elevado na x menos p. Ou ainda f de x igual a 5 vezes a elevado na x e assim por diante. Então, tenho variações das funções exponenciais. Como eu não posso fazer um estudo para cada um tipo de variação da função exponencial, o que se faz? Se estuda o modelo mais simples, f de x igual a elevado na x. O que é importante da função exponencial é o gráfico. E o gráfico ele está vinculado, está relacionado ao tipo de base, ao tipo de número a aqui na base da exponencial. Eu tenho alguns exemplos, então, de funções exponenciais. f de x igual a 3 elevado na x. Observa que a base A aqui é a base 3. f de x igual a 2,5 elevado na x. A minha base agora é 2,5. E f de x igual a 1/4 elevado na x. A base agora é 1/4. E justamente o tipo de número, esse 3, ou 2,5, ou 1/4, é que vai determinar o comportamento do gráfico da exponencial. Quando a função exponencial ela tem na sua base, no seu valor do a, um número maior do que 1, essa função ela é crescente, né? Então o gráfico assume esse comportamento, corta o eixo y no 1, subindo. Então a função exponencial ela é crescente quando a base da potência que está na função, que está na lei da função, é uma base maior do que 1, nesse caso aqui, base 2. Já quando a base está entre 0 e 1, eu tenho então a função decrescente. Ela continua passando no 1, só que de forma decrescendo. Os valores do y vão diminuindo à medida que o x avança. E nessa função aqui do exemplo, inclusive é interessante, eu tenho f de x igual a 2 elevado na menos x. E a princípio, quando se observa, parece que a base é 2, que a base é maior do que 1 e a função seria crescente. Mas na realidade, para que eu possa fazer essa comparação entre gráficos, função crescente e decrescente de acordo com a base, eu preciso lembrar da forma básica, f de x igual a elevado na x. Então observa que essa função não se apresenta nesse formato. Eu preciso me livrar desse negativo do x. E como eu posso fazer isso? Bom, lembrando que o negativo no expoente inverte a base. Portanto, eu tenho isso como sendo f de x igual a 1/2 elevado na x. Agora sim, a base se mostra para mim como sendo um valor entre 0 e 1 e por isso a função é decrescente, ok? Ainda sobre esse tipo de comportamento, a gente tem no livro uma questão que fala que emprega a função exponencial. É a questão 3 do teu material, que fala sobre o crescimento de uma população de bactérias. E esse crescimento dessa população de bactérias, ela é regida, ela é relacionada à função P de t igual a 25 vezes 2 elevado na t, onde aquele t ali é o tempo que leva, né, o tempo de passagem para crescimento do número de bactérias. E nessa questão ele pede
qual o tempo necessário para que a população de bactérias atinja o número de 400. Então a gente vai fazer essa questãozinha agora. Eu tenho então que a lei da função é a questão número 3 aí do teu material. A lei da função P de t igual a 25 vezes 2 elevado na t. Pede qual o tempo necessário para que essa população atinja a quantidade de 400 bactérias. Ora, substituo P de t, população por 400, igual a 25 vezes 2 elevado na t. Para isolar o tempo que eu estou precisando, 25 como divisor, 400 divide por 25 igual a 2 elevado na t. 400 por 25, cada 100 divididos por 25 dá 4. Como eu tenho 400, então eu tenho 4 vezes o 4, ou seja, 400 por 25 resulta 16. 16 igual a 2 elevado na t, ou ainda 2 na t igual a 16. 2 na t igual a 2 elevado na quarta. Cancelo as bases e o tempo é de 4. Nesse caso, pela unidade do exercício, 4 horas. Então, em 4 horas, essa colônia de bactérias atinge uma quantidade de 400. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre funções exponenciais, essa parte básica de gráficos, e até a próxima.